Oi, professora, eu sou Adriana Mendonça, eu curso Agronomia, estou matriculada no curso de GAG 107, Avaliações e Perícias, e esse é o segundo vídeo equivalente à segunda prova sobre proteção de cultivares. Proteção de cultivares é uma forma da propriedade intelectual pela qual os melhoristas de plantas podem proteger suas novas cultivares, obtendo determinados direitos exclusivos sobre elas. A Lei de Proteção de Cultivares foi sancionada em abril de 1997 com o objetivo de proteger os direitos dos obtentores, criando-se um ambiente de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de novos cultivares. Cultivares ou novas plantas de diferentes espécies e gêneros vegetais destinam-se à produção agrícola e resultam de programas de melhoramento vegetal conduzidos pela pesquisa pública e pela iniciativa privada, em geral liderado por indústrias de sementes ou empresas a elas associadas, além de cooperativas. Os programas de melhoramento vegetal são de longa duração, sendo que a obtenção de uma cultivar leva de 8 a 12 anos para espécies anuais e de 20 a 30 anos para espécies perenes, como as fruteiras, videiras e florestais e algumas grandes culturas. Embora seja inegável o crescente valor de cultivo e de uso de uma nova cultivar pela incorporação progressiva de uma ou várias características planejadas nos programas de melhoramento, após a vigência da Lei de Proteção de Cultivares, essa cultivar somente poderá obter proteção legal por direito de propriedade intelectual caso reúna 5 atributos: novidade, denominação própria, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Em outras palavras, antes da adoção da lei, havia muitos programas de melhoramento genético no país, dos quais resultavam variedades com grande valor de cultivo e de uso. Porém, observou que depois da Lei de Proteção de Cultivares, ela agregou valor ao rigor científico, introduzindo como condições para a proteção de uma nova cultivar a demonstração da sua distinguibilidade, isto é, se ela for distinta das demais cultivares da mesma espécie disponíveis no mercado, ter a homogeneidade em plantio comercial em larga escala e estabilidade de suas características distintivas em relação às gerações sucessivas. A Lei de Proteção de Cultivares, ela tem uma missão e uma visão. A missão dela é promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. Já a visão é ser reconhecido pela qualidade e agilidade na implementação de políticas e na prestação de serviços para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Olhando o panorama estatístico de proteção de cultivares no Brasil, mais de 100 espécies já foram incluídas no regime de proteção até os dados recolhidos em 2010. Elas estão divididas nos seguintes grupos de cultivo: olerícolas, que são quiabo, cebola, pimentão, melancia, entre outros; florestais, o eucalipto, seringueira; forrageiras, como amendoim forrageiro, a braquiária, que é muito comum, o guandu, entre outros; frutíferas, como a goiaba, o kiwi, abacaxi, laranja; grandes culturas, como o café, o algodão, o girassol; ornamentais, como antúrio, begônia, entre outros. E uma pergunta muito frequente é como nasce o direito sobre a cultivar melhorada. O direito pode ser para um horticultor amador, um agricultor, um cientista, um instituto de pesquisa e melhoramento vegetal ou empresa especializada no melhoramento de plantas. O direito sobre a cultivar tem a possibilidade de ser transferido a herdeiros, sucessores do obtentor, desde que devidamente qualificados. A proteção de uma cultivar, por sua vez, diz respeito aos direitos relativos à propriedade intelectual e se efetua mediante a concessão de um certificado de proteção de cultivar ao seu obtentor. A proteção assegura ao seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização de material de propagação da cultivar sem sua autorização.
Atualmente, o prazo de proteção para a maioria das espécies de vegetais é de 15 anos, a partir da data de concessão do certificado provisório de proteção. Uma das exigências para a proteção de uma nova cultivar, que não pode ter sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção, é que seja distinta, homogênea e estável. Conforme definido na legislação, a cultivar é distinta quando se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida, homogênea quando utiliza em plantio em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que identifique, e estável quando reproduzida em escala comercial, mantém a sua homogeneidade através de gerações sucessivas. Os procedimentos para a condução dos testes de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade são definidos pelo MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e publicados no Diário Oficial da União. Atualmente, há mais de 130 instruções para execução desses testes, que contemplam espécies agrícolas, florestais, forrageiras, frutíferas, olerícolas e ornamentais. São muitas as perguntas feitas, principalmente por pequenos produtores, sobre a proteção de cultivares, e todas elas serão respondidas. Primeiramente, o que é uma cultivar? De forma simplificada, pode-se dizer que cultivares são variedades cultivadas de plantas que são obtidas por meio de técnicas de melhoramento genético. O que é a proteção de cultivares? A proteção de cultivares é uma forma da propriedade intelectual pela qual os melhoristas de plantas podem proteger suas novas cultivares, obtendo determinados direitos exclusivos sobre elas. A grosso modo, assim como um autor de um invento pode patentear a sua invenção, o obtentor de uma nova cultivar pode protegê-la mediante a proteção disposta na Lei de Proteção de Cultivares. Outra pergunta: qual o objetivo da proteção de cultivares? O melhoramento de plantas exige habilidade e conhecimentos específicos. Na maioria dos casos, as atividades de melhoramento requerem investimentos significativos em terras, instalações apropriadas, como estufas, casas de vegetação, equipamentos de laboratório e mão de obra qualificada. Em muitos casos, uma equipe de conhecimento multidisciplinar. Ademais, via de regra, a obtenção de uma nova cultivar demanda um tempo considerável. Para se ter uma ideia, como eu já citei anteriormente, o melhoramento de culturas perenes ou anuais é de grande tempo. No caso do arroz e feijão, leva de 8 a 12 anos. De uma forma mais didática, o Registro Nacional de Cultivar permite a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas. Por outro lado, a proteção de cultivar através da lei dá o direito à propriedade intelectual ao seu obtentor. Outra pergunta é: protegendo a minha cultivar no Brasil, meus direitos estão protegidos em qualquer país do mundo? O direito de proteção é territorial. Desse modo, o certificado de proteção expedido é válido somente no Brasil. Para a obtenção de proteção em outro país, o obtentor deve apresentar um pedido de proteção à autoridade em cada país onde ele deseja proteger a sua cultivar. Quais são os benefícios da proteção de cultivares? Os dados obtidos em diversos países e no Brasil demonstram que a introdução de um sistema de proteção de cultivares traz os seguintes benefícios: aumenta a produtividade dos cultivos, aumento das atividades de melhoramento e, em consequência, o aumento de número de novos cultivares, maior disponibilização de cultivares melhoradas, diversificação dos tipos de obtentores, principalmente empresas privadas de melhoramento e obtentores individuais, aumento no número de cultivares estrangeiras, possibilidade para empresas de melhoramento nacionais de investirem no exterior e oportunidades de acesso a cultivares estrangeiras com incorporação dessas cultivares nos programas nacionais mesmo de melhoramento. E como já dito anteriormente, mas de uma forma mais simples, quais são os critérios para uma cultivar ser protegida?
Os requisitos necessários para uma cultivar ser protegida no Brasil são ser um produto de melhoramento genético, ser de uma espécie passível de proteção no Brasil, não haver sido oferecida à venda ou comercializada no exterior há mais de 4 anos ou há mais de 6 anos, no caso de videiras e de árvores, não ter sido oferecida à venda ou comercializada no Brasil há mais de 12 meses, possuir uma denominação apropriada, ser claramente distinta das demais cultivares existentes, ser homogênea e ser estável.